Jonas, profeta menor lá do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até a mim. Jonas se levantou, porém para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, comprou ali na bilheteria a sua passagem, embarcou nesse navio, que não ia para Nínive, ia para Tarsis, e com eles pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aí, por enquanto. Agora vamos lá para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 6. Ouçam o que diz: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives ou despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Antes de qualquer coisa, já que eu me propus falar hoje à noite, nesta conferência de jovens pregadores, sobre crise vocacional, nós precisamos, em primeiro lugar, trazer um conceito, de vocação. O que é vocação? Uma palavra latina, vocare, que é chamar, que significa convocar. E vocação, portanto, posto de um modo bem simples, vocação é ouvir a voz divina que convoca. O que é vocação? É ouvir a voz divina que convoca.
que chama, é discernir essa voz e dar a ela uma resposta. E eu espero que todos os jovens pregadores que estão aqui hoje à noite já tenham dado uma resposta a esta voz. E que resposta poderíamos dar? A mesma que deu Isaías no capítulo 6 do seu livro: eis-me aqui, Senhor. E à guisa de introdução, eu pontuei aqui 4 ou 5 coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. À guisa de introdução, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas distorções bem sutis da ideia de vocação. 4 ou 5, pelo menos aqui, rapidamente, que nós precisamos prestar muita atenção. Primeiro, precisamos prestar muita atenção e tomar muito cuidado para não confundir vocação, ministério, com carreirismo eclesiástico denominacional. Vou repetir. Precisamos prestar atenção e tomar muito cuidado para não confundir vocação e ministério com carreirismo eclesiástico denominacional. Recentemente, durante uma audiência com vários bispos espanhóis, Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, ele os aconselhou em tom grave e solene, com as seguintes palavras: por favor, fujam do carreirismo eclesiástico. Por favor, fujam do carreirismo eclesiástico. E eu penso hoje à noite que isto mesmo precisa ser dito, precisa ser repetido para nós, pastores, pregadores, cantores, ministros de louvor. Precisamos ouvir isto hoje e aplicar para nós, o nosso próprio ministério, na nossa vida, na nossa chamada, na nossa vocação. Porque vocação, preste bem atenção nisto, vocação não é galgar escadas ministeriais a fim de alcançar o topo. Não. Eu conheço, e você também conhece, muita gente que chegou no topo. E aliás, a gente devia também definir o que é chegar no topo. O que é chegar no topo? Mas vamos lá. Você e eu conhecemos muita gente que chegou sim no topo desse sucesso, conforme as pessoas entendem ou encaram o sucesso, mas perdeu a família. Do que adianta? Chegou ao topo, mas perdeu amigos. Chegou ao topo, mas perdeu a alma. Chegou ao topo, mas perdeu a graça. E o que é um ministério sem graça? O que é um pregador sem graça? Do que adianta toda a badalação, todo o prestígio, todo o renome, mas o meu ministério é um ministério sem graça. O meu ministério é um ministério destituído do poder de Deus, fora da graça de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado e prestar atenção. Segundo, precisamos tomar cuidado, em segundo lugar, para não confundir vocação, ministério, com profissão. Não confunda vocação com profissão. Não confunda ministério com profissão. O que é isto? É gente que foi um fracasso na vida profissional, mas aí ele vê no ministério a possibilidade de ganhar a vida e trata o ministério como um cabide de emprego ou como uma plataforma para ele
galgar, sei lá, uma posição ou fazer uma carreira, como falei no ponto anterior. E por isso o ambiente eclesiástico, evangélico, muitas vezes tem se tornado propício à malandragem, ao charlatanismo, ao banditismo e às bizarrices terríveis promovidas pelos mercadores da fé, como nós temos visto aos montões nos dias de hoje. Gente que entra para o ministério para fazer dinheiro e não porque foi vocacionado. E eu quero te dizer que ministério e vocação não é carreira de sucesso empresarial. Terceiro, precisamos prestar atenção, tomar muito cuidado para não confundir vocação com talento. Não confunda a vocação com talento. Há muita gente no ministério com muito talento. Não vou dizer que não tem. E tem muita gente talentosa mesmo, que você fica assim, de queixo caído, com tanto talento, mas sem nenhuma vocação. Não resolve. Os desdobramentos da ênfase nos talentos em detrimento da vocação são enormes. Entre eles está o culto à performance, desempenho, culto à performance, culto ao desempenho que ele tem diante da plateia, diante do público, se transforma num verdadeiro showman e promove nada mais, nada menos do que um grande espetáculo para os que estão assistindo. E eu não estou aqui dizendo que talento é ruim. Não, claro que não. Mas o talento pelo talento sem vocação, presta atenção nisso, talento pelo talento sem vocação, fabricou uma igreja viciada em showman, em meninos prodígios, em cantores fenômenos, em pregadores estrelas, que servem apenas para alimentar, perdão a expressão, o circo gospel que nós estamos vendo neste país. E eu tenho repetido constantemente nas minhas pregações: ser perseguido por causa do evangelho é uma coisa, ser desacreditado e desmoralizado porque os próprios que estão de dentro estão envergonhando o evangelho é outra coisa. E isso aqui não é fala minha não, foi Jesus quem disse isso no Sermão do Monte, quando alertou: vocês é a luz do mundo e o sal da terra, mas presta atenção, porque se o sal não salgar, não é Nilson que está falando, foi Jesus quem disse, para nada presta, senão para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nós estamos vendo um país que está cada vez mais perdendo a sua moral no ambiente evangélico religioso, porque o que estão fazendo com o evangelho é, na verdade, um verdadeiro circo. Que Deus nos ajude e que os jovens pregadores se levantem nesse tempo como verdadeiros profetas de Deus para denunciar o que está aí. Quarto, ainda à guisa de introdução, precisamos tomar cuidado e prestar atenção para não confundir vocação com hereditariedade ministerial. Não confunda a vocação com hereditariedade ministerial. Vocação não é uma coisa que se transfere com imposição de mãos. Não se recebe vocação por passe, do líder para o liderado, de pai para filho, de amigo para amigo. O que é vocação? Vocação é uma chamada individual e intransferível. Deus chamou você. Deus vocacionou você. Você é um vocacionado, você é uma vocacionada, você é um chamado, você é uma chamada, tenha consciência disto. Quinto, prestemos ainda atenção, para não confundir vocação com concessão de privilégios a indivíduos especiais. Não confunda a vocação com concessão de privilégios a indivíduos
especiais. Eu devo dizer hoje à noite que ninguém aqui, eu falo numa conferência para jovens pregadores, eu falo para homens e mulheres chamados e vocacionados, para moços e moças vocacionadas. E eu devo dizer aqui, sem titubear e sem medo de errar, que ninguém de nós podemos nos sentir especiais. Nós não temos o direito de nos sentir, de nos achar especiais por nos perceber vocacionado ou vocacionados. Ninguém tem esse direito. Vocação não é privilégio, vocação é serviço. Quantos ministérios ou ministros nós temos vistos, ministros adoecidos pela enfermidade luciferiana? Você conhece essa doença? Você conhece essa enfermidade? Adoecidos pela enfermidade luciferiana. Que enfermidade é essa? Que doença é essa? Soberba. Soberbo. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote. Ela acha que ela faz o céu descer porque ela é ela, porque ele é ele. Ele acha que todo mundo tem que estender tapetes vermelhos para ele passar, como se o pregador fosse um astro do cinema ou uma celebridade especial. Pregador não é astro de cinema. Ministro e ministério, vocação, o vocacionado, o ministro não é um astro do cinema, não é uma celebridade, não é alguém de fama. O ministro, o vocacionado é alguém que emprestou o ouvido para Deus e a boca para o povo para anunciar todo o conselho de Deus. A glória de quem é vocacionado está no servir. Você sabe onde é que está a glória do vocacionado? É quando ele pega uma bacia com águas e toalha para lavar os pés e enxugar com aquela toalha. É essa a marca distintiva do cristão. Jesus disse isso lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 13, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Esta é a glória do vocacionado. Mas a minha pergunta hoje à noite é: como nós podemos falar de vocação numa cultura pós-vocacional? Como? Os críticos da pós-modernidade, cada um a seu modo, definem a cultura contemporânea com características muito preocupantes. Vocês já devem ter ouvido muitas destas expressões serem ditas pelos pesquisadores, especialmente pelos sociólogos, nas academias, nas universidades, quando chamam esta sociedade pós-moderna, ou dão a esta sociedade contemporânea pós-moderna características muito preocupantes, como a era do vazio. Que era essa? É a era do vazio. A sociedade da decepção. Outros dizem, esta é a era do cansaço. Zygmunt Bauman, que era um sociólogo polonês, morreu não tem muito tempo, e ele chamava de cultura líquida. Escreveu um dos seus livros que muita gente, ficou conhecido no mundo inteiro, e muita gente fala dos relacionamentos líquidos a partir de Zygmunt Bauman, que escreveu Amor Líquido, a civilização do espetáculo, entre outros adjetivos. Eugene Peterson, que era um pastor norte-americano, que também faleceu não faz muito tempo, ele dá a sua definição e ele chama de a cultura pós-vocacional. E alguém já chamou de o crepúsculo vocacional. E essa é uma pergunta perturbadoramente honesta que nós devemos fazer. A pergunta que eu faço a mim mesmo, como pregador do Evangelho, que você deve fazer como pregador, como pregadora do Evangelho, que os jovens pregadores precisam fazer nesta conferência: quem nos sucederá? Eu citei aqui, quando estava ainda na minha palavra de saudação, sobre Billy Graham, na conferência de Amsterdã em 1986, e Billy Graham ressaltou isso na sua fala, quando ele disse: muita gente me pergunta,
quem te sucederá? E ele apontou para aquele vasto auditório e disse: vocês me sucederão. E eu faço essa pergunta para nós aqui hoje. Não eu, mas você e eu, nós na mesma posição, jovens pregadores na mesma posição. Quem nos sucederá? Quem levará a tocha do Evangelho adiante? Onde estão aqueles que aspiram ao santo ministério? O que será que a igreja na geração vindoura, se não houver um resgate dessa consciência vocacional? O que será desta igreja da geração vindoura, se nós não resgatarmos esta consciência vocacional hoje? Quem nos sucederá? Nós vamos deixar o Evangelho afundar na mão dos charlatões? Nós vamos continuar dando palco para impostores, para falsos pregadores, que instrumentalizam o Evangelho ao seu bel prazer? Nós vamos deixar esse movimento neopentecostalizado banalizar, vulgarizar a mensagem pentecostal e, sobretudo, jogar o Evangelho pelos ralos? Ou nós vamos levantar como aqueles 7.000 que Deus reservou, que não beijaram Baal, que não se dobraram diante dele, e vamos levantar a tocha do Evangelho e dizer: aqui estamos nós, e nós vamos levar adiante essa tocha e vamos passar para a próxima geração um legado e um testemunho de homens e mulheres, de moças e rapazes que temeram a Deus e pregaram o Evangelho da cruz de Jesus Cristo. Irmãos, sinceramente, me preocupa-me. Eu me sinto à vontade para falar isso aqui hoje. Não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu preciso dizer, é uma conferência, e eu preciso dizer, me preocupa sim o perfil de novos ministros, de novos pregadores, de novos pastores que estão surgindo no horizonte da igreja em nosso país. Me deixa muito preocupado. Quer saber? Os coaches da fé me deixam muito preocupado. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra o coach. Eu até acredito que é muito importante as teorias, as técnicas, as estratégias coaches. Para o mercado empresarial é ótimo, nota 10. Vale sim até para mim mesmo, para nós mesmos enquanto pessoas, na nossa vida, na dinâmica da vida, pessoas que lutam, que estão aí lutando e vencendo na vida, serve, mas na pregação do Evangelho não é técnica. Na pregação do Evangelho não é autoajuda. Na pregação do Evangelho não é amassageamento do ego. Nós já ouvimos aqui hoje à noite que a mensagem do Evangelho primeiro é uma má notícia. Depois é uma boa notícia, mas antes de ser uma boa notícia, primeiro é uma má notícia. Primeiro confronta, primeiro denuncia, primeiro joga no chão, primeiro aponta o erro, primeiro diz o pecado, e depois diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós precisamos sim de homens e mulheres que estejam dispostos a se levantar com autoridade na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou sim preocupado com um perfil de pregadores que parecem mais um artista gospel. Parece mais um pregador de entretenimento, que veio aqui para dar o seu show, mexer com a plateia, provocar histerismo e emocionalismo no ambiente, e não tem 1 grama de Evangelho. 1 grama de Evangelho. O que nós podemos fazer? Que resposta nós poderemos dar? Eu li Jonas inicialmente. Jonas é um paradigma vocacional numa perspectiva negativa, como já anunciei. Jonas é um profeta veterotestamentário e existem dilemas, crises, conflitos na vida deste profeta vocacionado. Jonas é um ser vocacionado, mas é um ser vocacionado em conflitividade. Ele está em conflito.
crises, dilemas, resumem ou envolvem a vida desse personagem tão conhecido. E as crises de Jonas não são especiais, não são peculiares ou particulares de Jonas. Elas não são muito diferentes das minhas crises e das suas crises. Quem é Jonas? Jonas é um homem que luta entre abraçar a experiência vocacional numa obediência amorosa e ser alguém em fuga. E ele foge de quem? Ele foge de Deus. Ele foge da missão. Ele foge dele mesmo. Quem é Jonas? Um fujão que está fugindo de Deus, está fugindo da missão e está fugindo dele mesmo. É um profeta em crise. Quais são as crises desse profeta? Vamos tentar conhecê-las. Primeiro, crise da incerteza, crise da dúvida. Será que eu sou mesmo um vocacionado? Essa é a primeira crise. Eu sou mesmo um vocacionado? O que primeiro aconteceu com Jonas foi que ele experimentou uma crise de confiança. Em outras palavras, ele perdeu a certeza de que o projeto da sua vida era de fato aquele. Esse é o projeto. Mas ele perdeu isso. Perdeu a certeza de ser aquilo mesmo, o que ele deveria fazer. Perdeu a certeza de ser seu ministério a coisa mais importante na qual ele deveria investir o projeto da sua existência. E embebido pela incerteza, pela insegurança, o que Jonas diz? Ele diz não. E ele diz não para Deus, acima de tudo. E eu quero perguntar aqui hoje à noite: quem nunca se sentiu como Jonas? Quem de nós nunca já não nos olhamos no espelho e nos sentimos como Jonas? Muitos dos que estão aqui hoje me ouvindo, veio aqui hoje nessa conferência, mas você está em crise vocacional. Eu sou mesmo vocacionado? Quer ver uma coisa? Já viveu a experiência, estou falando para vários pregadores e pregadoras aqui, já viveu a experiência de pregar uma grande mensagem e quando terminar aquela grande mensagem, todo mundo explodindo de alegria por ser tocado pelaquela mensagem e você em crise? Eu sou mesmo vocacionado? Será que é esse mesmo o caminho? Foi para isto mesmo que Deus me chamou? E isso é um problema. Isso é um problema quando nós permitimos que essa crise vocacional, essa crise da dúvida, da incerteza, da insegurança, da falta de confiança, ganha mais ou fale mais alto em nosso coração do que a voz do próprio Deus. É um perigo muito grande quando nós permitimos que essas vozes falem mais alto no nosso coração do que a voz do próprio Deus. Sabe por quê? Porque aí nós vamos terminar como um Jonas, fugindo de Deus, fugindo da missão e fugindo de nós mesmos. Que Deus nos ajude hoje à noite, porque nós não vamos fugir de Deus, não vamos fugir da missão e não vamos fugir de nós mesmos. Nós vamos nos levantar na confiança e na força do Evangelho de Jesus Cristo que nos leva adiante. Segundo, Jonas é um profeta que está experimentando uma crise, que eu chamo aqui de a crise da conflitividade, entre a vontade divina e a vontade de Jonas. Jonas está entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Jonas está entre Tarsis e Nínive. E Tarsis e Nínive
é a geografia do conflito. Deus quer Nínive, e Jonas quer o quê? Jonas quer Tarsis. Uma vocação que se experimenta na contramão, e não é em qualquer contramão, é uma vocação que se experimenta na contramão de Deus. E é, portanto, muito perigosa, enganosa, aventureira. O que era Tarsis? Tarsis era um lugar além mar, é o outro lado, é o sonho, é a utopia, é o lugar fabricado no idealismo romântico. E Nínive? Nínive é diferente, Nínive é real, é concreta. Nínive é o lugar onde o sonho vira pesadelo. E qual a geografia onde é que nós queremos exercer a nossa vocação ou nosso ministério? Na geografia da ilusão. E eu quero te perguntar hoje, vamos ficar assim como Jonas? Querendo exercer o nosso ministério, a nossa vocação na geografia da ilusão? Ou vamos nos prontificar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu vou exercer a minha vocação, o meu chamado e o meu ministério aonde quer que o Senhor me mande ir. E sabe o que Jonas faz? Jonas foge. E não é só Jonas que foge, nós fugimos. E fugimos porque nós queremos exercer o ministério em Nínive, ou seja, fora de Nínive. Fugimos porque exercer o ministério em Nínive é perigoso, é muito perigoso. E o que é que nós preferimos? Nós preferimos a calmaria de Tarsis. Eu recordo que eu era pré-adolescente e li, ainda na minha adolescência, 12, 13 anos, eu já tinha lido 2 vezes o clássico do Orlando Boia, Os Heróis da Fé. Li aquele livro chorando e dizendo: Senhor, me usa assim, eu quero ser um missionário, eu quero ser missionário. E os nossos congressos terminavam assim mesmo, com jovens chorando diante de Deus e dizendo: Senhor, me usa, me envia, eu quero ser missionário, onde quer que seja. Na crise vocacional desse tempo pós-moderno, muitos estão em crise, inclusive na hora de aceitar o desafio para ser missionário, porque na cabeça eu já vi muita gente comentar até o seguinte, já vi jovem comentar o seguinte: eu tenho medo de dizer eis-me aqui, eu tenho medo de aceitar o desafio missionário, vai que Deus me manda para o Afeganistão, vai que a minha vocação é num país daquele, lá no meio da África, no meio do continente africano. E a gente não tem a mesma ressalva ou o mesmo medo quando se trata de ser missionário na Europa, né? Engraçado, né? Ser missionário no Canadá, América do Norte, nos Estados Unidos, a gente não tem. Porque a síndrome de Jonas muitas vezes está em nós. E nós queremos sim exercer nossa vocação, queremos sim exercer o nosso ministério, mas fora da geografia de Deus, porque a geografia de Deus é Nínive, e eu não estou muito afim de Nínive, eu prefiro Tarsis. Mas há uma terceira crise. Qual foi a crise? A crise de conteúdos e disposições ideológicas. Para Jonas, aquela era uma missão que confrontava profundamente seu nacionalismo e a sua consciência ideológica. E aí ele preferiu fugir a ela, deixando assim de sacrificar a sua consciência política e ideológica. Por quê? Porque Jonas era judeu demais, nacionalista demais, para amar gente de outra nacionalidade. A mensagem, a vocação de Jonas foi encapsulada pelo seu nacionalismo extremado, e quis fugir. E quer saber de uma? Quando Deus mandou Jonas falar com Nínive, na verdade a mensagem de Deus não era bem para Nínive.
Deus mandou Jonas falar com Nínive, porque Deus queria ensinar uma lição para Israel. Se você já leu o livro de Jonas, é um livro pequeno, é um profeta menor, tem 4 capítulos apenas. Não sei se você já leu toda a história. Se não leu, leia e preste atenção nesse detalhe. A grande mensagem de Deus não é bem para Nínive. Deus manda Jonas falar com Nínive, mas o que Deus quer falar mesmo é com Israel. Deus usa Jonas em Nínive para dar uma lição a Israel. Qual era a lição? Nínive, por que Jonas não quis ir a Nínive? Temeu. Os homens de Nínive são violentos. A gente tem a fama de Nínive. Esse país não presta. Esse povo é ruim. Esse povo é mau. Esse povo é sanguinário. E aí Jonas chega lá pregando, prega. A cidade se converte. Chega lá no palácio, o rei fica sabendo: olha, tem um doido aí andando na rua, dizendo que Deus vai destruir a cidade, que tem que todo mundo se arrepender, tem que todo mundo se converter. E o rei teme. E o rei tinha tudo para não temer. O rei tinha tudo para dizer: isso é um maluco, prenda esse cara, onde é que ele está? Procura esse tal profeta e manda matar. Mas não, o rei temeu, apregoou um jejum, se arrependeu. Aí Deus está dizendo: está vendo, Israel? Israel, presta atenção, estão ouvindo? Esta cidade que vocês dizem que é pagã, esse povo que vocês dizem que é ruim, esse povo que vocês dizem que é mau, se arrependeu quando ouviu a voz de um profeta estranho, falando de um Deus estranho. Vocês que se dizem ser o meu povo, que diz me conhecer, que diz crer em mim, eu falo, mas vocês não me obedecem. E o que era que estava acontecendo? Nacionalismo demais, judeu demais. Sabe que isso acontece muito com a gente aqui no Brasil, né? Não, nós somos o celeiro do mundo. Não tem um país que tem mais pregador como o Brasil, mais cantor do que o Brasil. Aqui, nós somos o celeiro do mundo. Ah, é? Esse celeiro do mundo está fazendo o quê? O que é que nós estamos fazendo com esse celeiro do mundo? Nos atolando até o pescoço, em brigas de WhatsApp, em confusões de internet por causa de política, não é? E as pessoas clamando por socorro, e os países afundados na crise de todos os lados, e as pessoas estão morrendo. E eu estou muito preocupado, mas preocupado com o meu nacionalismo demais, que eu sou crente demais, eu sou pregador demais, eu sou assembleano demais, eu sou pentecostal demais, para descer do meu pedestal. Eu estou muito comprometido com os meus seguidores nas minhas redes sociais. Eu preciso ganhar views, likes, e estou disposto a isso a todo custo, e não importa. E aí a gente bate no peito: é o meu ministério. O seu ministério não, é o seu egocentrismo. Ministério é outra coisa. Não é a minha vocação. É a minha vocação. Sua vocação não. Como eu... Deixa quieto, deixa para lá. A missão foi comprometida. E a mensagem contaminada por causa do seu ultranacionalismo ideológico. E isso me lembra muito, nos lembra muito, a realidade da igreja em nosso país. Uma igreja que está manchando a sua reputação. E eu falo aqui, não igreja, eu falo do movimento evangélico como um todo. Está manchando a sua reputação e comprometendo a sua missão por causa de uma ideologia política partidária. É o complexo de Jonas. Mas Jonas experimenta ainda uma quarta crise. Que crise é esta? A crise da oração. Ou ausência, crise de oração ou nenhuma oração. Jonas é apresentado no relato bíblico, e ele é apresentado no relato bíblico como um ser, como um homem, como um profeta, como um vocacionado que não ora. Ou ora, quando ora, ora tão somente para entregar a sua alma à morte. Já prestaram atenção? Ele é um ser
quase o tempo todo está mudo em relação a Deus. E nas duas ocasiões, nas duas únicas ocasiões em que ele ora, as situações são extremas. Numa, preste atenção nisso, ele ora no ventre do peixe, está lá no ventre do peixe e ora lá. Na outra, ele pede para si a morte. Ele é o mais autêntico representante de um vocacionado que não ora. E eu quero dizer hoje, sem o exercício da oração, vocação é apenas ativismo ocupacional. Se você não ora, você não é um vocacionado, você é apenas um ativista religioso, um ativista ocupacional. Não pode haver vocação sem oração. E Jonas não ora nunca. E enquanto os marinheiros, que curioso, né? Os marinheiros, que nada tinham a ver com o Deus de Jonas, estão chamando, clamando, orando aos seus deuses. Jonas está dormindo. E ele só ora em duas ocasiões. Uma pedindo socorro, numa oração egoísta, e outra pedindo a morte, numa oração suicida. Você já viu como que a gente é assim, muitas vezes? A nossa oração ou é egoísta ou é suicida. Ou a nossa oração é, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero para mim, eu aqui, Deus, ó, me dá. Nossa oração é egoísta. Ou Deus me dá, eu mudo de Deus. Ou Deus faz, eu já vi pregador dizer uma barbaridade dessa. Se Deus não fizer, eu paro de pregar, eu rasgo a Bíblia e nunca mais prego. E eu fico pensando comigo, não devia nem ter começado. Nem ter começado. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Oração egoísta. Ou então, a gente cai na oração suicida, como um menino birrento. Já que Deus não fez, já que Deus não me deu, então me mata. Tira a minha vida. O Senhor não quer me dar milagre, então me mata. A minha crise vocacional nasce da minha indisposição na oração. E o ministério de Jesus, tanto de Jesus como também no ministério de Paulo, eles nos ensinam que não pode haver ministérios e vocações bem-sucedidos sem o exercício contínuo da oração. Nenhum pregador é eficaz, nenhuma pregadora é eficaz, nenhum ministério será bem-sucedido desconexo da oração, andando apenas confiantes em nós mesmos, na nossa cultura, na nossa capacidade intelectual, no nosso traquejo do púlpito, na nossa malandragem de como mexer com as pessoas ou com o auditório. Nós fomos chamados para nos colocar diante de Deus e entre Deus e o povo anunciar todo o conselho de Deus e dizer, assim diz o Senhor. Essa é a nossa vocação. Deus não está procurando artistas. Deus está procurando homens e mulheres que queiram andar com Ele. Ah, como eu sou apaixonado pelo texto de Atos capítulo 4, versículo 13. Depois que Pedro e João haviam sido sabatinados pelo Sinédrio, o texto de Atos capítulo 4, versículo 13 diz, 13 de Atos, capítulo 4, versículo 13 do livro de Atos, o texto diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Essa é a minha oração. Se eu pregar e eu não for aprovado pelos teólogos, se eu pregar e eu não passar no teste dos religiosos de plantão, que ficam avaliando quantos R's eu comi, quantos S's eu atropelei, ou não conjuguei o verbo direito. Se eu pregar e eu não passar no teste dos exegetas, mas se um só crente dizer, eu ouvi esse pregador e tive a sensação de que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito.
Porque Deus está à procura de homens e mulheres que queiram andar com Ele. Quinto, Jonas está vivendo uma crise de identidade não afirmada. Conquanto Jonas afirmasse a sua identidade, ele afirma a sua identidade, mas é uma afirmação de lábios. Mas ele nega no modo como está vivendo. A crise de Jonas é uma crise de integridade, ser íntegro entre aquilo que ele afirma ser e aquilo que ele realmente é. Sabe que essa é uma preocupação minha. Eu preciso ter essa preocupação de ser íntegro entre aquilo que eu digo no púlpito e aquilo que eu sou na prática, fora do púlpito. A fuga de Jonas, antes de ser uma fuga de Deus, é uma fuga de si mesmo, de sua identidade vocacional. Quando ele foi questionado pelos tripulantes sobre a sua identidade, o que ele diz? Ele se identifica prontamente sobre quem ele é. Ele diz a que povo ele pertence. Ele diz o Deus que ele serve. Mas a atitude dele, o comportamento dele, não tem nada a ver com essa afirmação que ele faz. Jonas é profeta, mas vive como se não fosse. Você é pregador, você é pregadora. Viva como pregador, viva como uma pregadora. Não seja como Jonas, é profeta, mas vive como se não fosse. Eu gosto de Paulo, porque Paulo tinha uma identidade vocacional afirmada. Paulo sabia quem era e para que veio. E quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele já começa dando as suas credenciais e dizendo: Paulo apóstolo, não da parte de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Reafirme a sua identidade vocacional. Quem eu sou? Quem eu sou? Reafirme hoje. Reafirme hoje a sua identidade vocacional. Sexto, Jonas vive uma crise de amargura existencial. Ninguém que foge da sua vocação pode ser feliz. Ninguém que foge da sua vocação pode ser feliz. Ninguém consegue felicidade à parte daquilo qual nasceu para fazer. Quem é Jonas? Jonas é um profeta angustiado no capítulo 2, versículo 2. Ele afirma literalmente que a sua alma estava desfalecendo no capítulo 2, versículo de número 7. Jonas é um profeta amargurado, é um profeta triste. Apatia, amargura traduzem o seu ministério. E eu pergunto hoje, o que é que nós estamos fazendo no reino de Deus? O que estamos fazendo no reino de Deus, nós estamos fazendo por vocação ou por obrigação religiosa? A resposta a essa pergunta determinará se você é ou não feliz. Vocação ou ocupação? É ministério ou é um cargo apenas que você está exercendo na igreja? O pastor me colocou aqui, nem sei porque que estou aqui, nem sei o que estou fazendo aqui. É ministério ou é cargo? Produz alegria ou produz angústia? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. O ano de 2018, talvez foi o ano que eu vivi a pior e mais triste crise no meu ministério, 2018. Passei o ano inteiro pregando de janeiro a dezembro. Todo final de semana numa cidade diferente, num estado diferente, numa igreja diferente. Dificilmente eu consegui pregar em 2018 sem derramar lágrimas no púlpito. Uma crise. Dizia assim: eu não quero mais. Eu pregando e dizendo para mim: eu não quero mais. De ver o estado, o rumo que a igreja estava caminhando.
o rumo que o movimento evangélico tomou neste país. A igreja dividida, partidarizada, ideologizada, e eu angustiado dentro de mim, me derramava em lágrimas nas pregações, e pregando e falando para mim mesmo: eu não quero mais. Cheguei no final do ano rastejando, e eu já não suportava mais. Eu disse: meu Deus, eu vou ter que procurar ajuda. E fui parar no gabinete pastoral. Fui pedir ajuda de um pastor no seu gabinete pastoral. Cheguei lá, não consegui nem cumprimentá-lo direito. Já entrei chorando no gabinete. Chorei. Falei para ele: não quero mais. Eu me sinto roubado dentro de mim mesmo. Eu me sinto, parece que eu perdi meu tempo. Parece que eu paguei um grande mico pregando desde criança, embalando os sonhos da minha adolescência com o campo missionário, com a obra missionária, e idealizando o ministério, e todo romântico com o ministério, e agora parece que eu me sinto enganado dentro de mim mesmo. Eu vou procurar o que fazer no mercado de trabalho, embora não sei nem por onde começar, porque desde que eu me entendo por gente, é me envolvido com a igreja, com o ministério, com o trabalho. Minha graduação é teológica. Eu comecei um curso de Direito, mas não terminei, não fui até o final da graduação. Minha profissão é sapateiro, eu sou sapateiro. Foi minha primeira e única profissão até hoje. Eu não sei nem por onde começar. E depois eu falar e desabafar, e chorar. Aquele pastor olhou para mim e me disse assim: você é um vocacionado. E você sabe o que é vocação? Ele me disse: sabe o que é vocação? Vocação é quando você tem 1001 opção, e você pode sair daqui disso que você está fazendo e abraçar qualquer outra oportunidade na sua vida. E você pode ser bem sucedido, e até bem mais sucedido do que isto aqui que você está fazendo. Mas você nunca será feliz na sua vida sem estar fazendo aquilo para o qual você nasceu para fazer. E ele me disse com toda a autoridade, bateu na mesa e disse com toda a autoridade: você foi chamado desde o ventre, vocacionado. Não há espaço e lugar nenhum neste planeta. Exerça a tua vocação, pregue a palavra, faça a obra de um evangelista, vai até o fim, porque Deus é com você. E é a mensagem que eu vim repartir com os jovens pregadores aqui hoje nessa conferência. Levante a sua cabeça e vai, jovem pregador. Vá adiante. Deus é com você. Você foi vocacionado, você foi vocacionada por Deus. Ele te chamou, e nada é capaz de parar um vocacionado que tem certeza e convicção da sua vocação e da sua chamada. Quantos podem dizer amém? Terminei Jonas, mas falta Timóteo, e o horário mandou parar. O que eu faço? Eu posso só pontuar? Não vou explanar não, só pontuar os pontos aqui de Timóteo? Posso ou não? Rápido então, vamos lá. Timóteo é um paradigma vocacional numa perspectiva positiva. Os desafios, ou o desafio de reacender a consciência vocacional. Você quer reacender a consciência vocacional? Isso é, se é que você perdeu, se é que você deixou esfriar, se é que você está experimentando crises. Quer reacender? Vamos ver aqui alguns conselhos rapidamente. Vou só citar. Primeiro, mantenha a vocação celestial bem firme na sua mente. Paulo diz isso a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e o versículo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você quer reacender a chama da consciência vocacional? Mantenha a vocação celestial bem firme na sua mente.
Paulo aconselha Timóteo a guardar o bom depósito. E eu penso que esse bom depósito, penso nesse bom depósito como uma consciência de sua vocação. Esta deve ser a convicção norteadora da vida de quem quer que seja que se ache ou que se encontre diante de Deus como vocacionado. Deus me chamou, Deus me vocacionou. Você e eu precisamos ter essa consciência. 2, segundo conselho que Paulo dá a Timóteo, ele diz: pense na simplicidade do primeiro amor. Pense na simplicidade do primeiro amor. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, Paulo diz, perdão, errei de novo, não é a primeira, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E há um outro momento em que Paulo diz a Timóteo assim: ninguém despreze a tua mocidade. Querido irmão, querida irmã, querido moço e moça que me ouve hoje, não há nada mais trágico na vida cristã quando o indivíduo perde a sensibilidade, quando o indivíduo já não chora mais, já não se emociona, já não aquece mais o coração, tudo se torna muito simples, é fútil para ele, sabe, ele já não treme mais. Desculpe-me, eu mencionei a vocês, eu comecei a pregar com 7 anos de idade, já tenho alguns dias pregando. Seja o auditório que for, seja para 5 pessoas, seja para 5.000 pessoas, eu ainda sinto uma dorzinha de barriga, ou na barriga, ainda sinto, e dou graças a Deus por sentir, ainda me dá aquele calafrio, aquela ansiedade, aquela tensão. Nunca tive problema nenhum de falar em público, eu sou muito tímido, por incrível que pareça, eu sou de uma timidez que vocês não têm noção. Eu sou tão tímido que se eu estiver sentado assim, num avião, por exemplo, estou viajando, estou ali sentado, e a pessoa que está do meu lado, puxar a conversa comigo, minha mão soa, eu fico nervoso pensando como é que eu vou engrenar uma conversa com aquela pessoa que está puxando conversa comigo, de tão tímido que eu sou. Mas para falar em público eu não tenho timidez, falo tranquilo, desde criança eu sou assim, entrava na sala mudo, saía calado, os professores ficavam encabulados comigo, mas quando acontecia qualquer evento lá que precisava de um orador, alguém para falar lá, ninguém ia, os mais tagarela da sala não ia. Quem ia? Vai lá, Nilson fala. E os professores ficavam, mas como é isso? Eu não sei, para falar eu falo. Não tenho timidez, mas me soam as mãos, me dá um frio na barriga, porque eu não vou falar qualquer coisa, eu vou falar a palavra de Deus, e eu não vou falar para qualquer público, eu vou falar para gente, homens e mulheres, tratados na Bíblia como igreja de Deus. Você sabe a responsabilidade que é isso? As minhas palavras ditas aqui do púlpito vão implicar na vida das pessoas que estão me ouvindo. Você tem noção do que é isso? Nós precisamos permanecer firmes diante de Deus, em simplicidade ou na simplicidade do primeiro amor. 3, terceiro conselho, Paulo dá a Timóteo: busque a companhia de gente que inspire excelência. Jovens pregadores, busque a companhia de gente que inspire a excelência. Vamos pensar em Timóteo? Ora. Tendo um amigo como Paulo, Timóteo só poderia ser mesmo quem ele foi, só poderia se tornar mesmo quem ele se tornou. Quem era o amigo de Timóteo? Quem era a inspiração de Timóteo? Quem era
companhia que Timóteo tinha. Paulo, ninguém menos do que Paulo. Paulo era um amigo, um mentor, ele inspirava a excelência no ministério. Eu quero te perguntar hoje, quem são seus amigos? Suas companhias dizem muito, muito quem você deseja ser e onde você pretende chegar. As companhias suas dizem muito quem você deseja ser e onde você pretende chegar. Quem são seus referenciais? Vá respondendo aí para você mesmo. Quem é que você ouve? Ouve quem? Quem que está ouvindo? Você está lendo o que, cara? O que você está lendo? Quem está ouvindo? Quem você admira? Quem lhe influencia? Quem? Em cuja companhia desperta em você sentimentos nobres. As pessoas de quem você se cerca, as influências que você diz ser influência, despertam em você sentimentos nobres, ou você sai daquela roda mais adoecido ainda, mais amargo, mais azedo? 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Paulo orientou a Timóteo a manter-se distante de determinadas influências tóxicas, adoecedoras. E sabe qual é a expressão de Paulo a Timóteo? Ele diz: destes, afasta-te. É que Paulo não tinha, é que na época de Paulo não tinha internet, que se fosse hoje Paulo ia dizer: bloqueia. Bloqueia esse cara. Bloqueia. Aí não tinha, né? Há 2000 anos atrás, Paulo diz: afasta-te. Quanta gente cheia de Deus, vocacionada, que hoje está perdida, sem brilho, sem entusiasmo, porque fizeram alianças, amizades com gente ruim. E eu quero te fazer a mesma recomendação que Paulo fez. Você quer reacender a chama que um dia queimou e aqueceu o seu peito? Comece selecionando suas amizades. Se for preciso bloquear, bloqueie. Afasta-te. Corte caminho, evite os falatórios. Paulo diz isso a Timóteo: evite esses falatórios, esses debates inúteis, para nada servem, a não ser para provocar cada vez mais ranço em nós, não nos levará a lugar algum. Afasta-te destes, cerque-se de gente nobre, de pessoas que vão provocar em você, vão influenciar você e vão provocar em você sentimentos nobres. Cerque-se de gente humana, de gente que diz assim: nós precisamos andar lado a lado com Deus, promover o bem, trabalhar na causa do reino, ser gente de Deus e para Deus. Quarto, Paulo diz a Timóteo: comprometa-se com princípios e não com estratégias de sucesso. Quais são esses princípios? 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz: o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera ou não fingida. Deixa eu te dizer, o sucesso é ilusório, mas nós precisamos também definir sucesso. Como definir um ministério de sucesso? Visibilidade não é sinônimo de sucesso e nem anonimato é sinônimo de fracasso. Há muitos anônimos que nunca falaram para uma plateia, nunca tiveram seu nome num cartaz, nunca pregaram para um público, nem grande nem pequeno, mas são príncipes diante de Deus, reconhecidos nos céus e temidos no inferno. E é esse o sucesso que eu quero para o meu ministério e para a minha vida vocacional. Porque do que adianta? Vocês lembram daquela história lá em Atos? 2 caras metidos a besta, acharam que o nome de Jesus e o nome de Paulo era uma senha. Não, eu uso o nome de Paulo e Jesus é uma senha, a gente deita e rola e coloca qualquer demônio para correr. Foi assim? Não foi não. O demônio olhou na cara mais limpa do mundo e disse assim: eu sei quem é Jesus e Paulo eu também conheço. E vocês são quem? A Bíblia diz que aquele homem possuído por demônios avançou neles, rasgou a roupa deles, deu uma surra neles e botou eles para correr. E é isso mesmo. Que não adianta. Eu quero ser reconhecido sim nos céus e no inferno. Nesses 2 lugares eu quero ser famoso, no céu e no inferno. Quinto conselho, Paulo diz: assuma os riscos do ministério
E ele diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 3 da sua segunda carta: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aflições e vocação se conjugam. Atos capítulo 9, versículo 16, próprio Jesus disse a respeito de Paulo: pois eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus também disse: vocês vão ser presos, perseguidos e mortos por minha causa. Dito de outro modo, não idealize o ministério, porque eu já mencionei aqui, ministério não é carreira de fama, ministério não é carreira de sucesso empresarial. Você não foi chamado para ser um artista ou alguém de fama, você foi chamado para sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Não crie uma visão romântica e glamourizada da seara do mestre. Vocação é dolorosa, é espinhosa, muitas vezes solitária. E muitos têm abandonado, ou têm trilhado outros caminhos, levado o ministério para outro caminho, porque ele quer o glamour, ele quer a fama. Adversidades, tribulações, é a bigorna que forja um ministério excelente. É no forno das provações que a vocação é validada. Eu quero te dizer hoje, jovem pregador, você está disposto a assumir os riscos? Está disposto, está disposta a ir até as últimas consequências? Eu vou ser pregador, mas qual é a garantia? Nenhuma. Não, eu quero ser pregadora, mas qual é a garantia mesmo? Nenhuma. Garantia nenhuma. Aliás, tem sim. Sabe qual? Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por último, Paulo dá a Timóteo esse conselho: tome a decisão de começar de novo. Tome a decisão de começar outra vez. Capítulo 1, versículo 6 da segunda carta a Timóteo, que foi o texto que eu comecei lendo a vocês. Ele diz: por essa razão, exorto que reavives o dom de Deus que há em ti. Outras versões traduzem por não despreze, ou mantenha a chama viva, ou então desperte o dom, ou ainda reacenda o dom. E o famoso teólogo John Stott, ele propunha que a melhor tradução seja aquela que usa a expressão despertar ou reacender, trazendo a imagem de algo que se apagou, mas que precisa ser reacendido. É esta a ideia. É essa a ideia do texto, é essa a mensagem de Paulo a Timóteo, é esse o conselho de Paulo a Timóteo, mas não só a Timóteo, é o conselho de Paulo para os jovens pregadores do século 21 que estão reunidos aqui hoje à noite nesta conferência. Em algum momento, não sabemos por quais razões ou circunstâncias, mas a chama vocacional que ardia no coração de Timóteo se apagou, restando apenas cinzas. E o velho apóstolo Paulo, o prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se intitulou, percebeu isto e exortou o jovem pastor a começar de novo. Levante a sua cabeça, moço e moça. Nós fomos chamados para esta santa vocação. Nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus. Deus nos trouxe aqui hoje à noite para dizer: os ventos contrários estão soprando. Ventos contrários. Está uma Babel, o Brasil e o mundo inteiro. Está parecendo uma panela de pressão. Agora, com o advento das mídias sociais, as pessoas estão cada vez mais perdidas e confusas, com ventos de doutrinas, um fala uma coisa, outro fala outra. Aparece o bispo não sei das quantas vendendo vassoura para varrer demônio, e aparece o apóstolo não sei de onde vendendo caneta ungida para fazer a prova do Enem, e aparece o outro pregando não sei o que, e aparece mais aquilo e mais aquilo outro. E o Espírito de Deus está clamando para jovens pregadores aqui hoje à noite: até quando? Até quando vão ficar aí cocheando? Até quando vão ficar em dúvidas? Até quando vão ser um Jonas? Até quando vão permitir que a velha paixão
tenha se arrefecido em seu coração, e você não se levanta. Hoje o Espírito de Deus está sacudindo as nossas estruturas e nos dizendo: eu tenho te chamado para algo muito maior do que isso aí que está em rede social. Irmão, em nome de Jesus, não me compreendam mal, não achem que eu sou um radical, que eu sou um extremista. Não. Eu também uso rede social, eu também me valho dessas ferramentas que têm nos ajudado, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Mas eu preciso falar aqui hoje à noite, em nome do Senhor Jesus Cristo: ministério não é glamour de mídia social, ministério não é carreira de fama, ministério não é essa espetacularização que nós estamos vendo, não. Há algo muito mais sério, muito mais complexo. Deus está nos desafiando hoje à noite e nos chamando para esse desafio. Quantos crê nesta palavra, levante a sua mão e diga: Deus, acenda no meu coração esta chama.